na evidência não tem um minuto de sossego. Não tem um minuto de sossego. Você vem ganhando, vem ganhando, vem ganhando. De repente perde e o sossego acaba. Aí, de repente, ganha, vira uma maravilha. Então, quem está na evidência não tem um minuto de sossego, não é mesmo, Galuzzi? É verdade, César. Porque a gente está meio bipolar, né? O negócio vem bem, depois toma uma cacetada, depois fica toda uma maravilha, outra cacetada. Ou seja, não é exatamente como a gente estava como a gente gostaria de sair assim, né? Com todo aquele ano para o Mundial. Mas, enfim, né? É o que está tendo. Vamos lá. E aí o pessoal cresce em cima, né? E desenvolve várias polêmicas aí. Polêmicas, vamos ver de polêmicas. É que é o seguinte, cara, a gente está vendo aí 2 semanas sem futebol, com a seleção brasileira, o assunto é o Ancelotti, os convocados, etc. Então o pessoal quer criar assunto. Lá no Corinthians está fácil, né? Só pegar a polícia, a página policial, que vai, né? Aqui por gente, o Santos para falar do Neymar se vai renovar ou não, né? O Flamengo se ele vai comprar a seleção de Marte, mas a seleção da Lua na janela de transferência para se transformar no Galáctico Power Hyper Plus, né? E assim vai. E a gente uma cacetadinha daqui, uma cacetadinha dali, e vamos lá. Essa semana já tem 3. Começou com o Abel, né? Que empurrou, deu uma peitada, tropeçou, sei lá o que, eu nem vi esse lance aí, com o cinegrafista, e depois da reclamou do rapaz, sei lá se ele tem razão, se ele não tem. Depois vem a história que começou o debate aí nas páginas palmeirenses sobre Palmeiras não ganha do G6. Eu não entendi muito bem se esse G6 é o G6 de 2025, 2024, 2023. Diz que nos últimos anos não ganha do G6. Então, o G6 varia, né? Mas o Palmeiras está sempre no G6. Então, isso é bom saber que a gente está perdendo o G6, porque a gente está sempre no G6. Mas é uma coisa que está correndo aí, eu não entendi muito bem, eu não sei se você pode depois me ilustrar. E o terceiro assunto é... Qual que é o terceiro assunto? Paulinho, cara. Estão dizendo que o Paulinho está bichado, literalmente é isso, com outras palavras. Você está maldoso, hein? Que o departamento médico do Palmeiras já não sei o que não presta, que colocaram até o Valdívia, cara. Lembra das fotos do Valdívia? Pelo amor de Deus. Mudou tudo. E agora os entendidos em periostite ou canelite, como o pessoal está dizendo aí. Tem grandes entendidos aí ouvindo opiniões de médicos, amigos, médicos corintianos, médicos palmeirenses, médicos são paulino, todo mundo dando... Eu tenho um amigo que é médico, ortopedista, que diz que não sei o que, todo mundo está dando um parecer preciso. Sei lá o que esse pessoal entende, até onde isso é verdade, até onde isso é só mais uma polêmica. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho, né, Galuzzi? Você que gosta bastante de analisar esse comportamento aí da mídia, e especialmente da mídia palestrina, né? E você tem elementos muito bons para isso. O que você acha disso tudo? Olha, César, iniciando aí pela parte do Abel, eu acho que é até compreensível que ele tem esse queixo, às vezes, do cinegrafista que fica muito próximo, uma coisa assim. Mas não adianta, cara. Na minha opinião, Abel, dá um toque, cara. Da mesma forma como você fala para os jogadores driblarem, dá um drible também, cara. Tem o jogo de cintura um pouquinho, Abel. Eu vou te dar esse toque, tem esse jogo de cintura. Porque aqui no Brasil, cara, o pessoal é ressentido. O pessoal, se você ia toda a mídia, o jornalista, lógico, como várias outras profissões, o pessoal tem um corporativismo muito grande. Então, o pessoal vai fechar tudo que um cinegrafista quer vir ao chão com um empurrão seu, Abel. Porque aí, todo mundo abraça logo, tudo mais, e sabe, ele pode ficar isolado, acaba ficando mais isolado, então, de repente, sabe, fica aquele viés negativo, com aquela coisa daquela birra, qualquer coisa que aparece é a birra do Abel e tal. Então, acho que é uma coisa desnecessária, só isso. O Abel tem todo o direito de levantar do banco e ir logo para o vestiário, sem querer dar entrevista, ou sem querer ficar... Mas, cara, isso não significa que você vá dar um encontrão no cara de primeira. Ele sabe que o cara tá ali. Abel, você sabe onde que tá a marcação, meu querido? Poxa vida, aquele drible, aquele jogo de cintura, para ficar melhor com a rapaziada, não tem necessidade. Muita coisa que tem necessidade, você fala muito bem, verdade.
Mas nesse caso, o negócio fica complicado se for ficar dando encontrão, né, nos profissionais da imprensa. Vamos de boa. Assim, cara, eu não vou querer me alongar muito, falar tudo dos assuntos gerais, depois a gente pode até fazer um ping-pong aqui a respeito disso. Mas sobre o G6, você falou, o pessoal se refere, acho que o G6 do brasileiro, e eu tenho até uma pertinência nisso, cara. De repente, se o time tem uma dificuldade maior de jogar com outros que... É aquela coisa que a gente estava falando na última gravação também. Times que erram menos. Então, num campeonato de pontos corridos, você tem 20 times, então você consegue jogar com o regulamento embaixo do braço, e mesmo com esses déficits, de repente perdendo com times que estão lá em cima, você consegue ter um equilíbrio. O Palmeiras sempre manteve muito a estabilidade, né, essa constância. Então o Palmeiras acaba compensando na constância. Se não ganha no G6, não importa, a gente acaba ganhando na constância e é campeão. Ótimo, beleza. Mas isso pode sinalizar alguma coisa, sim. E o que nós havíamos dito da última vez é justamente a capacidade do time se reinventar num jogo que está muito complicado. A marcação está muito, muito fechada, que o adversário não está errando, e a nossa capacidade de conseguir dar essa improvisada no jogo e não ficar simplesmente batendo ali, dando murro em ponto de faca. Então, eu acho que são essas duas questões. E aí, sobre o Paulinho, meu querido, contratação é sempre uma aposta. E eu confio nessa, no departamento de fazer análise dos jogadores, do departamento médico do Palmeiras. Só que, tem casos e casos, né? Então, às vezes, pode até dar uma ziquinha ali, mas vamos ver. Eu acredito na capacidade do pessoal e, principalmente hoje em dia, na medicina e no Palmeiras, como tem uma baita estrutura. Se alguém que pode recuperar bem o jogador, é o Palmeiras, mesmo porque a parte do Mundial agora, mas a gente tem jogadores para conseguir fornecer a habilidade ali no campo, ele não precisa ser exposto desnecessariamente, jogado em qualquer partida, né, um desgaste desnecessário. Então é isso, eu acho que principalmente a gente tem que ter jogo de cintura, tem que saber jogar com adversários que erram menos, e departamento médico, vamos lá, rapaziada, trabalhar no Paulinho. Então, é isso. A minha opinião sobre esses 3 assuntos aí, né, Galo? Você sabe mais ou menos como é que eu penso. Não sou muito chegado a estardalhaço, chegado a manchete. Cada dia tem que ter uma manchete. Você sabe como é que funciona, né? Tem que vender a audiência, etc., vender engajamento, tudo isso, que agora são outros termos, né? Não é só audiência, tem a questão do engajamento também das redes sociais. Mas vamos lá, a questão do Abel. O Abel realmente, você usar uma expressão aqui bacana aqui para o YouTube, algumas coisas dele já deu no saco, né? Alguns chiliques que o Abel faz à beira do campo, eles são totalmente desnecessários e improdutivos, e às vezes até nocivos. O Abel repetiu na final contra o Corinthians, no Paulista, na hora do pênalti, ele repetiu o mesmo comportamento que o Cuca fez no Santos, no nossa Libertadores, lá do Maracanã, que ele foi tomar a bola do Marcos Rocha, se enrolou com o Marcos Rocha, não sei o quê, e aí ele acabou sendo expulso, ele deu uma gelada no time dele, que também não estava jogando tão, mas estava concentrado, ele desconcentrou o time dele, bola solta, o Palmeiras foi lá e meteu aquele golaço do Breno Lopes. Tem a ver? Tem a ver, sim, com a postura do Cuca ali. Assim como o fato de o Rafael Veiga perdeu o pênalti, a culpa é do Abel? Não, a culpa não é do Abel. Quem bateu mal foi o Rafael Veiga. Mas ficou ali 3, 4, 5 minutos ali, aquele bate-boca para expulsar o cara. E isso aí, na verdade, tinha que correr e bater logo, porque a hora que o Corinthians toma um pênalti aos 30 minutos do segundo tempo, e aí acabava a graça deles em casa totalmente, né, já ia para os pênaltis, já ia gerar estresse. Quer dizer, naquela hora ali tinha que bater logo, fazer o gol logo, soltar a bola logo e tentar fazer o segundo, que estava tudo para a gente. E aí, quando o Abel faz aquilo, desculpa, cara, falta... mas o Abel, ele traz para ele, para os jogadores... Você percebe, eu senti na fala do Piquerez no fim do jogo, o Piquerez não gostou daquilo. Ora, é muito fácil reclamar do juiz, a gente precisa trazer para os nossos erros, etc. Ele está falando ali do time, dos erros das 2 jogadas lá, dos 2 gols do Cruzeiro, né, em relâmpago, em 4 minutos, mas, obviamente, também a questão dessa postura de reclamar o tempo todo.
é um pouquinho cansativo. Eu acho que o Abel tem que dar uma maneirada na postura com a imprensa. Ah, mas ele faz isso na coletiva para não criticarem o time, criticam ele. Eu não acho que é tão deliberado assim, né? Eu acho que era uma questão da personalidade dele mesmo, e isso é um pouco chato. Mas pode falar. Não, mas só uma questão. Nesse âmbito, assim, a gente poderia separar bem o que é o comportamento ali ao lado do campo, na hora do jogo, porque os jogadores, esse destempero de ter causado um atraso aí, tudo mais, sem dúvida. Isso não resta dúvida, não tem que ter isso. Mas os jogadores, eles gostam, não é que gostam muito, mas o pessoal acolhe um treinador que está sempre participativo, que está brigando por eles. O brasileiro tem um pouco dessa cultura. Até aí, tudo bem. Então, o treinador, ele ganha moral ali no time, defendendo o time, estando ali, os jogadores sentindo. Só que aí tem destempero. Agora, a questão de contra profissionais da imprensa, aí eu acho que eu entro um pouquinho no outro âmbito, porque são pessoas ali que estão fora daquele âmbito da competição em si. E é lógico que o pessoal vai querer manchete, e é lógico que vai querer, mas sempre. Não adianta ficar questionando a imprensa, porque é a questão de você... E é lógico que tem que ser bem educado, né? Apesar de você estar no estresse ali, você tem que... O cinegrafista faz parte do jogo. O cinegrafista está mostrando... Não está mostrando o Abel chutando o copinho d'água, está mostrando a notícia, está mostrando entretenimento. E se os caras ganham milhões, é porque o entretenimento está chegando a milhões de pessoas e está rendendo. Então o cara tem que entender isso aí. De qualquer maneira, é uma questão de respeito. Mas, assim, sem entrar muito mais nisso, a gente já sabe, a gente está um pouquinho cansado, eu pelo menos estou, né, dessa postura, esse excesso de reclamação, de cartões, etc, etc. Eu acho até que isso instabiliza um pouco o time em certas horas. Mas indo para a história do G6, aí eu não acompanhei muito bem os debates aí. O que eu tenho a dizer? É o G6 de 2025? É o G6 de 2023? Eu não sei. Eu sei que em 2017 o Corinthians foi campeão brasileiro. O Palmeiras ainda tinha uma chance, foi num jogo lá em Itaquera e perdeu por 3-2 o jogo. E aí foi o Corinthians, não tinha mais gente de alcançar o Corinthians, e o Corinthians foi campeão. 2018 o Palmeiras ganha pela segunda vez, já com o Filipão, né? Eu não sei quem era o técnico nosso em 17 e 18, e ele tinha dois times, ele tinha um time que jogava Libertadores, e ele tinha um time que jogava o Brasileiro. Que é o Libertadores, foi até um certo ponto, foi eliminado pelo Boca, se não me engano, num jogo aqui no Allianz Parque, que o Palmeiras perdeu de 2-0 lá, 2 gols do Benedetto, e o Palmeiras precisava reverter aqui, quase conseguiu. O Borja entrou no segundo tempo, fez um gol, quase fez o segundo, mas não deu certo. Foi eliminado pelo Boca, aqui, se não me engano, das quartas ou oitavas, se não me engano, da Libertadores. Não lembro como é que era na época. Só que o outro time, o time alternativo, ganhou o Campeonato Brasileiro, lá em São Januário, com o gol do Daverson, aquele lance em que o Willian esticou-se todo, se machucou, serviu o Daverson, o Palmeiras fez 1-0 e foi campeão lá em São Januário, naquele mesmo ano. Então era um time B disputando o campeonato de ponto corrido e um time A disputando a Libertadores. E o time B, entre aspas, ganhou o Brasil, a Copa do Mundo, o brasileiro. Mas por que eu estou falando tudo isso? Em 17, Corinthians. De 18 para cá, começou Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Teve um interregno em que entrou o Atlético Mineiro, que não ganhava há muito tempo, depois de um investimento de SAF, onde a gente sabe que as SAFs são com todo o respeito aos proprietários das SAFs, mas é um calote oficializado, para trás você apaga e começa de novo, e assim fez o Atlético, e a gente vê a situação que está o Atlético, assim fez o Botafogo 2 anos seguidos, e no segundo deu certo, né? E a gente vê a situação que está o Botafogo aí agora, né? O grupo do Botafogo. Então, nesse tempo de 18 para cá, depois que o Corinthians foi campeão, praticamente foi uma hegemonia de Palmeiras e Flamengo ali, né? Nessas disputas, os títulos maiores. Entrou São Paulo na Copa do Brasil, mas você vê, Palmeiras e Flamengo estão sempre disputando isso. Então, é normal que o Palmeiras e, eventualmente, o Flamengo percam para times do G6, porque eles estão sempre no G6. Eu penso assim. Sim, né? Então, essa lógica
Eu vou agora fazer uma estatística aqui e ver quantos jogos o Flamengo perdeu jogando de camisa branca quando o adversário tinha um goleiro loiro de olhos azuis. Aí eu vou fazer quantos jogos o Palmeiras venceu quando o atacante adversário falava ali, era latino-americano e não era brasileiro. Então, tudo é possível em termos de estatística. Eu não estou desacreditando as estatísticas, os sites, nada disso. É muito importante mesmo. Existe uma tendência e que isso se firme. Só que a maneira como você analisa os dados, tudo pode dizer. O Gabigol fez mais gols da Libertadores que o Pelé. É o brasileiro que mais gols fez da Libertadores, tá? O que diz isso? Ele jogou mais jogos, né? Que o Pelé, muito mais jogos que o Pelé para fazer mais gols que o Pelé, né? Eu também não estou desmerecendo o Gabigol. E, finalmente, a história do Paulinho, cara. A história do Paulinho que você falou, risco é risco. Existe uma verdade? Eu não sei. Eu vi o Paulinho jogando no estádio, tenho visto, ele tem demonstrado uma força física impressionante. Talvez ele tenha dor ainda, talvez ainda não tenha recuperado de fisioterapia completamente, talvez ele não tenha recuperado a caixa para correr ou para dar o esforço que ele pode dar, porque o homem é um trator de forte. Então, eu não sei até que ponto isso é verdade. E aí a gente vê aí o pessoal cobrando, mais uma vez, eu já falei isso aqui em conversas nossas anteriores, transparência do Palmeiras. Que transparência, cara? Isso para mim é segredo de Estado. Não tem que ficar falando nada que o Paulinho está com a mula manca, que o Paulinho está com calo no pé, ou que o Everton machucou o dedinho que prendeu o anel na trave. Não, mas isso é uma questão bem que você levantou. Por que e como que isso está sendo vazado? Então, isso é uma coisa que o Palmeiras tem que se preocupar. Realmente, talvez fosse algo que não precisasse vir à tona agora. Mas será que está acontecendo, Galuzzi? Será que está sendo vazado ou está sendo criado? Ou está sendo criado para ter uma mídia? Para ter assunto por esses 15 dias? Não, veja, isso pode ser criado, pode ser aumentado ou pode ser real. É aí que está. Então, aí são várias nuances. Esse que é o negócio. Pode ser que tenha alguma brasa nessa fumaça aí, realmente. Mas essa não é a questão. Eu acho que realmente você tem que saber blindar, porque só falando a respeito da transparência, quando esse termo é usado para a questão política ou a questão ali, administrativa dentro do Palmeiras, eu acho válido. Agora, transpor esse argumento como significado para a questão tática e técnica, de ficar sabendo detalhes ali fisiológicos, nada a ver. Tem nada a ver. O time tem total direito de querer se resguardar e não precisar ficar abrindo isso. Aliás, o time deve se resguardar e não deixar ficar vindo isso à tona. Para o bem do jogador, para que o trabalho seja bem feito, se o jogador ficar mais nervoso, tudo mais, e a torcida começa a cobrar, começa a falar essas expressões batidas que sempre prejudicam, Então, o Palmeiras tem que saber se blindar. E nesse caso aí do Paulinho, é saber trabalhar o jogador, porque hoje em dia, cara, sei lá, por mais que o jogador, tem Neymares da vida que eu não vou nem comentar, sério, mas por mais que o cara esteja, se ele tiver empenhado numa boa recuperação, né, não fica jogando, com todo respeito, não fica jogando carta, não fica na noite e tudo mais, o pessoal hoje em dia consegue, né, guardadas as proporções, guardados os casos, as exceções. Mas então é isso, o Palmeiras se blinde das influências aí, porque fofoca sempre vai, o pessoal sempre vai buscar. Como é que transcorre esses assuntos e quais serão os novos assuntos para os próximos 15 dias, é isso? É isso então. É isso aí, agora a gente tem o próximo vídeo, a gente já fala aí, nos próximos já está falando sobre a preparação aí. Vamos nessa, é isso aí, importante.